de volta aqui pela Rede Prêmio TV, recebendo hoje o deputado federal Kim Kataguiri, jovem deputado pelo DEM. Deputado, a pergunta que não pode faltar. 1 ano de governo Jair Bolsonaro. Como é que o jovem deputado está vendo a atuação, acertos e erros? O que você espera desse governo Jair Bolsonaro? Vamos lá. Bom, o governo ele acerta na escolha de alguns ministros técnicos, né, como a Tereza Cristina para a Agricultura, como o ministro Mandetta para a Saúde, o ministro Tarcísio para a Infraestrutura também, que eu acho que é um ministro que precisa de mais visibilidade, porque faz um excelente trabalho numa pasta extremamente difícil, que é a infraestrutura e é um dos maiores gargalos de produtividade que o Brasil tem. Ele formulou no governo passado, no governo Temer, ele esteve presente, não como ministro, né, mas como parte do ministério, ele formulou o programa de parcerias e investimentos e agora, como ministro da infraestrutura, executa esse programa que é um dos maiores programas de PPPs, ou maior, aliás, programa de PPP da história do país. A equipe econômica também muito competente, né? Acho que a gente tem uma retomada do crescimento, um corte de gasto público, foi muito bem encaminhada a reforma previdenciária. Da parte de segurança pública também, acho que o ministro Sérgio Moro faz um bom trabalho também, se teve uma queda de pelo menos 2 dígitos aí em praticamente todos os crimes violentos ou com grave ameaça, roubo, estupro, latrocínio, homicídio, enfim. Porém, do ponto de vista negativo, acho que o próprio presidente se sabota muito, né? Entra em muita polêmica desnecessária. No meio da discussão da reforma da Previdência, vai lá e fala sobre Golden Shower, ou fala que o jornalista tem um rosto terrível de homossexual. Assim, é um negócio absolutamente incompatível, primeiro com a liturgia do cargo de presidente da República, né, que ele não é o Zé da esquina que está no boteco, que pode falar palavrão, que pode falar o que bem entender. Não, o presidente da República representa uma nação, representa não só quem votou nele, mas quem também não votou nele, todo mundo, né? Ele é um chefe de Estado e, portanto, precisa ter postura de chefe de Estado. E, ao mesmo tempo, politicamente, não é uma postura inteligente, porque se você tem um foco, porque é a retomada econômica, você foca as suas falas, as suas entrevistas, os seus holofotes na pauta econômica. Não fica se envolvendo em polêmica desnecessária, falando isso daquilo ou isso do outro, ou entrando em atito, atacando o jornalista, né? Como se o responsável pelo jornal, como se o dono do jornal fosse o jornalista, né? O jornalista é um funcionário que está lá cumprindo o papel dele. Você acha que é uma tática dele isso? Eu acho que a tática dele é tentar limar todos aqueles do campo de direita para só sobrar ele no segundo turno em 2022 contra o PT. Eu acho que ele tenta ir para o segundo turno, desde já ele já tenta. Primeiro ele falava que não ia disputar a reeleição, né, que era contra a reeleição, que ia ser um mandato só, que ia mandar lei para o Congresso para a gente acabar com a reeleição. Não mandou e agora está falando que quer pelo menos, isso, veja só as palavras do presidente da República, que quer governar pelo menos até 2026, né? Não sei como é que ele quer fazer para ir mais do que isso. Vai né? ter que ir para a reeleição. Não. Até 2026, ele disse. 2026, verdade. Como é que verdade. ele quer mais do que a reeleição, né? Ele tá falando... Não, você vê que ele não mentiu, ele não queria a reeleição, ele queria mais. Pois é. Queria mais. Ele tá falando de além já. Então, primeiro, uma traição ao eleitorado mesmo, né? Porque foi um ponto de campanha, ele falou isso publicamente em debate. E no segundo ponto também, extremamente prejudicial para o debate público, que ele inclusive já me atacou 3 vezes já, nominalmente, e outras figuras também, liberais, conservadoras, só por críticas ao governo dele. Como se o presidente da República não pudesse ser criticado. Pelo amor de Deus, se você não aguenta uma crítica, eu como deputado federal tenho que ser criticado. Você foi vereador, com certeza foi muito criticado. Precisa ser criticado pela imprensa, pela opinião pública, enfim, algumas críticas vão ser injustas, é claro que vão ser injustas, mas você precisa aguentar, senão você não disputa a presidência da República, você vai brincar de casinha, pô. Não, você sabe que nós temos um fato aqui, um ex-prefeito de Osasco, que um dia ele chegou para mim e disse que, rapaz, eu estou muito feliz, porque dos 21 vereadores, 20 estão comigo. Eu falei, prefeito, você está com um problema sério? Ele falou, não, estão todos comigo. Não, eu acho que você tinha que ter pelo menos 6 caras de oposição. Mas por quê? Eu falei, porque eles vão falar a verdade. E ele perdeu, viu? Ele perdeu, esse prefeito, não vou nem falar o nome dele, porque simplesmente, se levando para o futebol, o juiz era dele, o bandeirinha era dele, só o quarto árbitro não era, ele conseguiu perder, porque todos os partidos estavam com ele. Então a unanimidade da Câmara foi muito ruim, porque os vereadores não falavam a verdade. Então você tem muita razão, né? O presidente não tem como sobreviver, né? Principalmente um deputado jovem como você,
Quando você faz uma crítica, ele devia prestar muito mais atenção, né? Porque é uma crítica não para ele, mas do fato, das coisas que estão... Exato. Você concorda? Exatamente, Das coisas que estão acontecendo. exatamente. Agora, você sente que a comunicação das pessoas responsáveis pelo governo é muito ruim, não consegue chegar as coisas para o povo como deveriam, as informações? Com certeza, é muito ruim e tem pouco trabalho em cima de pauta propositiva, né? É muito a fala do presidente, as polêmicas do presidente, aí isso repercute, aí vira capa de jornal, é debatido, o comentarista fala aquilo, fala colar, enfim, para mim um dos piores setores do governo. O presidente muitas vezes tenta assumir para si mesmo, né, a questão da comunicação e muitas vezes por assumir a comunicação faz um negócio meio improvisado e não consegue transmitir a mensagem da maneira correta, ou muitas vezes fala besteira, usa dados incorretos e depois é cobrado para a imprensa em relação a isso. Enfim, você colocou de maneira excelente. Você não pode se cercar de puxa-saco, senão você vai viver nas nuvens, senão você vai viver num mundo paralelo. Aliás, Júlio César escreveu nas suas memórias que ele pagava uma pessoa para ficar o dia inteiro lembrando ele, sussurrando no ouvido dele que ele era um mortal, para lembrá-lo que ele sempre está suscetível a erros, que alguém poderia sempre envenenar o vinho dele, dar uma facada nas costas dele, ele sempre poderia ser traído pelos seus companheiros, sempre lembrando que ele era um mortal. E isso que precisa ter a consciência, ter o pé no chão, ter a realidade que você comete erros, que você não pode ter compromisso com o erro, volta atrás quando erra, e não errei não, eu estava certo e ponto final. E aí todo mundo em volta, isso aí, você estava certo e ponto final, porque você se cercou de puxa-saco e não de gente competente e que você confia. Olha, eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos assistindo estão gostando da entrevista, viu, deputado? Porque é uma coisa muito solta e nós estamos à disposição. Eu acho que tem vários temas o deputado pode chamar de você, claro, né? Estamos à disposição, temas importantes. Outra coisa, se tiver algum companheiro que você acha interessante, um deputado, vem, faz um debate. Perfeito. Estamos à disposição, tá? Então, as câmeras estão aí, para você se despedir, tá? E falar o que você tiver, que você pensar aí. Muito obrigado. Bom, agradecer o espaço aqui da televisão, agradecer toda a população de Osasco aí, mesmo porque fui eleito há 1 ano, mas nunca é demais agradecer a votação expressiva que tive aqui em Osasco, foram 10 mil votos, e sempre mantendo o compromisso de prestar as contas, de escutar as críticas, de conhecer os problemas da cidade, como estive hoje conhecendo a fundo problemas da UBS, problemas de entidades filantrópicas, problemas da cidade, críticas em relação à Câmara dos Vereadores, aos prefeitos, enfim, atuando dentro da cidade, assim como na agenda nacional, esse ano focado muito na questão da simplificação tributária, diminuir a carga tributária, que a gente sabe que está muito pesada, não tem mais como pagar. Sempre que o político fala, não, mas a gente tem um problema aqui de déficit, ele pensa na arrecadação, mas nunca em cortar despesa, nunca em cortar aquilo que está pesando nas costas da população, que é principalmente o imposto sobre o consumo. Então, focar nisso e também, claro, no combate à corrupção, que sempre foi uma das minhas bandeiras e vai continuar sendo nesse ano, tanto atuando localmente em Osasco, no ABC, como na política nacional. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado você, deputado Kim Kataguiri, e dizer também o seguinte, além de Osasco, deputado, nós vamos para 25 municípios. São mais de 3 milhões de assinantes que a gente espera que eles assistam à nossa programação, e aqueles que ligarem à TV vão ter o privilégio de ouvir uma entrevista solta de um jovem deputado que eu não tenho dúvida, tomara que essa tua experiência atraia outros jovens. É fundamental a participação dos jovens na política. E não vamos falar só em renovação, não. Tem que haver uma mistura com a experiência também. Exatamente. Porque os municípios, o povo não pode esperar. Então, muito obrigado, Kim Kataguiri. Eu não tenho dúvida, foi um prazer recebê-lo aqui e estamos à disposição. Muito obrigado.